15. Um festival de amigos. Você pode dizer adeus à sua família e a seus amigos e afastar-se milhas e milhas e, ao mesmo tempo, carregá-los em seu coração, em sua mente, em seu estômago, pois você não apenas vive no mundo, mas o mundo vive em você. Frederick Buechner, Telling the Truth. Quando abriu os olhos, Mac teve de protegê-los imediatamente de uma luz muito intensa que o ofuscou. Depois ouviu algo. Você vai achar muito difícil olhar diretamente para mim, disse a voz de Sarayu, ou para papai. Mas, à medida que sua mente se acostumar às mudanças, será mais fácil. Ele estava parado no mesmo lugar onde fechara os olhos, mas a cabana havia sumido, assim como o cais e a carpintaria. Estava ao ar livre, no topo de uma pequena colina, sob um céu noturno brilhante mas sem lua. Podia ver as estrelas em movimento, tranquilamente e com precisão, como se houvesse grandes condutores celestiais coordenando seus movimentos. Ocasionalmente, como se recebendo um comando, cometas e chuvas de meteoros rolavam por entre as estrelas, acrescentando variação à dança. Então Mac viu algumas estrelas crescerem e mudarem de cor. Era como se o tempo tivesse se tornado dinâmico e volátil, juntando-se à imagem celestial aparentemente caótica, mas administrada com precisão. Ele se virou para Sarayu, que ainda estava ao seu lado. Apesar de ser difícil olhar diretamente para ela, agora podia vislumbrar simetria e cores engastadas em padrões, como se minúsculos diamantes, rubis e sáfiras tivessem sido costurados numa roupa de luz que se movia primeiro em ondas e depois se espalhava em partículas. É tudo incrivelmente lindo, sussurrou ele. É verdade. A voz de Sarayu vinha da luz. Agora, Mackenzie, olhe ao redor. Ele ficou boquiaberto. Mesmo na escuridão da noite, tudo tinha clareza e brilhava com halos de luz em vários tons e cores. Embora a floresta estivesse incendiada de luz e cor, cada árvore e cada folha eram distintamente visíveis. Pássaros criavam uma trilha de fogo colorido ao voarem se perseguindo. À distância, um exército da criação parecia estar a postos. Cervos, ursos, cabritos monteses e alces majestosos desfilavam perto das bordas da floresta, lontras e castores no lago, cada um luzindo com cores chamejantes. Miríades de pequenas criaturas saltavam e voavam por toda parte, cada uma em sua própria glória. Num jorro de chamas, uma águia pescadora mergulhou em direção à superfície do lago, mas mudou o curso no último instante e roçou a superfície, com fagulhas caindo como neve nas águas. Atrás dela, uma grande truta vestida de arco-íris rompeu a superfície e mergulhou de volta em meio a um borrifo de cores. Mac sentiu-se maior do que a vida, como se pudesse estar presente em todas as partes. 2 filhotes de urso brincavam ao pé da mãe e, de onde estava, Mac, sem pensar, estendeu o braço para tocá-los. Recolheu de volta, espantado ao perceber que também chamejava. Olhou as mãos maravilhosamente esculpidas e claramente visíveis dentro da cascata de cores de luz que parecia cobri-las como luvas. Examinou o resto do corpo e descobriu que a luz e a cor o envolviam completamente. Uma veste de pureza que o reveste de liberdade e decência. Também percebeu que não sentia dor, nem mesmo nas juntas geralmente doloridas. Na verdade, nunca havia se sentido tão bem, tão inteiro. Sua cabeça estava límpida e ele respirava profundamente os perfumes da noite e das flores. Uma alegria delirante e deliciosa cresceu por dentro, e ele flutuou lentamente no ar, retornando suavemente ao chão. É como se eu voasse em um sonho, pensou. Então Mac viu as luzes. Pontos em movimento emergiam da floresta, convergindo para a campina abaixo onde ele estava com Sarayu. Agora podia vê-los no alto das montanhas ao redor, aparecendo e desaparecendo, enquanto vinham em sua direção, seguindo caminhos e trilhas invisíveis. Chegou à campina um exército de crianças. Não havia velas, elas próprias eram luzes. E, dentro de sua própria luminosidade, cada uma vestia roupas diferentes que Mac imaginou que correspondiam a tribos diversas.
Eram as crianças da terra, os filhos de papai. Acercaram-se com dignidade e graça silenciosa, rostos cheios de contentamento e paz, as maiores segurando as mãos das menores. Por um momento Mac se perguntou se Missy estaria ali, mas logo desistiu. Achou que, se estivesse e quisesse ir ao seu encontro, correria para ele. Agora as crianças haviam formado um círculo enorme na campina, deixando um caminho aberto a partir das proximidades de onde Mike estava, bem no centro. Pequenos jorros de fogo e luz, como flashes fotográficos, espucavam lentamente, acendendo-se quando as crianças riam ou sussurravam. Embora Mike não fizesse ideia do que estava acontecendo, elas obviamente sabiam. Emergindo na clareira atrás delas e formando outro círculo de luzes maiores, apareceram adultos cheios de cores brilhantes, mas discretas. De repente a atenção de Mike foi atraída por um movimento incomum. Parecia que um dos seres de luz no círculo externo estava tendo alguma dificuldade. Clarões e lanças de cor violeta e marfim saltavam em forma de breves arcos na noite, sendo substituídos por tons de orquídea, ouro e vermelho flamejante, jorros ardentes e luminosos de luz que explodiam indo ao encontro da escuridão ao redor. Sarayu deu um risinho. "O que está acontecendo?" sussurrou Mac. Há um homem com dificuldade para conter o que está sentindo. A pessoa que não conseguia se controlar agitava as que estavam próximas. O efeito de ondulação era claramente visível à medida que a luz flamejante se estendia até o círculo de crianças. As mais próximas do instigador pareciam reagir conforme as cores e luzes fluíam delas para ele. As combinações que emergiam eram únicas, diferentes da cor daquele que estava provocando a agitação. "Ainda não entendo", sussurrou Mac de novo. "Mackenzie, o padrão de cor e luz é único em cada pessoa. Não há dois iguais, nenhum padrão se repete. Aqui podemos ver uns aos outros verdadeiramente, porque cada personalidade e cada emoção são visíveis como cor e luz." "Isso é incrível!" exclamou Mackenzie. "Então por que as cores das crianças são principalmente brancas? Se você se aproximar, verá que elas têm muitas cores individuais que se fundiram no branco. À medida que elas amadurecerem e crescerem, as cores irão se tornar mais distintas e emergirão tons e matizes únicos." "Incrível!" foi tudo que Mike conseguiu dizer. Olhou com mais atenção e notou que por trás do círculo de adultos haviam surgido outros, igualmente espaçados, ao redor de todo o perímetro. Eram chamas mais altas, aparentemente soprando com as correntes de ar, e tinha cores semelhantes, de safira e azul água, com pedacinhos únicos de outras cores engastados em cada um. "Anjos", respondeu Sarayu antes que Mike pudesse perguntar. "Servidores e guardiões." "Incrível!" exclamou Mike mais uma vez. "Há mais, Mackenzie, e isso vai ajudá-lo a entender o problema que aquele indivíduo está tendo." Ela apontou na direção da agitação que continuava, lançando luzes e cores súbitas e abruptas na direção deles. "Não somente conseguimos ver a especificidade de cada pessoa em cor e luz, como reagimos também usando cor e luz. Essa reação é muito difícil de controlar e geralmente não deve ser contida, como esse homem está tentando. É mais natural deixar que a reação simplesmente se expresse." "Não entendo", hesitou Mac. "Está dizendo que podemos reagir uns aos outros em cores?" "Sim", Sarayu assentiu. "Cada relacionamento entre duas pessoas é absolutamente único. Por isso você não pode amar duas pessoas da mesma maneira. Simplesmente não é possível. Você ama cada pessoa de modo diferente por ela ser quem ela é e pela especificidade do que ela recebe de você. E quanto mais vocês se conhecem, mais ricas são as cores desse relacionamento." Mac escutava ao mesmo tempo que olhava o que acontecia à volta. Sarayu continuou: "Vou dar um exemplo para você entender melhor. Suponha, Mac, que você está com um amigo numa lanchonete.
Você está concentrado no companheiro. Se tiver olhos para ver, perceberá que os dois estão envolvidos numa variedade de cores e luzes que marcam não apenas o que cada um é especificamente, mas também a especificidade do relacionamento entre vocês e das emoções que estão experimentando. Mas, Mark começou a perguntar e foi interrompido. Mas suponha, continuou Sarayu, que outra pessoa que você ama entre na lanchonete, embora esteja envolvido pela conversa com o primeiro amigo, você nota a entrada do outro. De novo, se você tivesse olhos para ver a realidade mais ampla, testemunharia que uma combinação única de cor e luz saltaria de você e se enrolaria no que acabou de chegar, representando você em outra forma de amá-lo e recebê-lo. Mais uma coisa, Mackenzie. A especificidade não é somente visual, mas também sensorial. Você pode sentir, cheirar e até mesmo sentir o gosto dela. Adoro isso! Exclamou Mac. Mas, a não ser por aquele lá, apontou na direção das luzes agitadas ao redor do adulto, porque todos estão calmos. Eu imaginaria que houvesse cor por todo lado. Eles não se conhecem? A maioria se conhece muito bem, mas estão aqui para uma comemoração que não tem nada a ver com eles nem com os relacionamentos de uns com os outros, pelo menos não diretamente, explicou Sarayu. Eles estão esperando. O quê? Você verá logo, respondeu Sarayu, e era óbvio que ela não diria mais nada sobre o assunto. Então por que aquele está tendo tanta dificuldade e por que ele parece concentrado em nós? Mackenzie, disse Sarayu com gentileza, ele não está concentrado em nós, está concentrado em você. O quê? Mark ficou pasmo. Aquele que tem tanta dificuldade para se conter é o seu pai. Uma onda de emoções, uma mistura de raiva e anseio varreu Mark. Nesse momento as cores de seu pai explodiram da campina e o envolveram. Ele ficou perdido num jorro de rubi vermelhão, magenta e violeta, à medida que a luz e a dor faziam um redemoinho ao seu redor e o cobriam. E de algum modo, no meio da tempestade que explodia, ele se viu correndo pela campina para encontrar o pai, correndo para a fonte de cores e emoções. Era um menininho querendo o pai, pela primeira vez, não teve medo. Estava correndo, sem se importar com coisa alguma além do objeto do desejo de seu coração, e o encontrou. Seu pai estava de joelhos, coberto de luz, lágrimas brilhando como uma cachoeira de diamantes e joias nas mãos que cobriam o rosto. Papai! Gritou Mac e jogou-se para o homem que nem podia olhar o filho. No uivo de vento e chamas, Mac segurou o rosto do pai com as duas mãos, forçando-o a olhá-lo para que pudesse gaguejar as palavras que sempre quisera dizer. Papai, desculpe. Papai, eu te amo. A luz de suas palavras pareceu explodir, afastando a escuridão das cores do pai, transformando-as em vermelho sangue. Os dois trocaram palavras soluçantes de confissão e perdão. E um amor maior do que qualquer um dos dois os curou. Finalmente se levantaram juntos, o pai abraçando o filho como nunca pudera fazer antes. Foi então que Mac notou a onda de uma canção passando sobre os dois, como se penetrasse no lugar sagrado onde ele estava com o pai. Abraçados, incapazes de falar em meio às lágrimas, eles ouviram a canção de reconciliação que iluminava o céu noturno. Uma fonte de cor brilhante começou a jorrar em arco entre as crianças, sobretudo entre as que haviam sofrido mais, e ondulou ao passar de cada uma para a próxima, levada pelo vento, até que todo o campo estivesse inundado de luz e música. De algum modo Mac soube que não era um momento para conversar e que seu tempo com o pai estava passando rapidamente. Para ele, a nova leveza que sentia era eufórica. Beijando o pai nos lábios, virou-se e voltou para a pequena colina onde Sarayu o esperava. Enquanto passava pelas fileiras de crianças, pôde sentir o toque e as cores delas envolvendo-o rapidamente e ficando para trás. De algum modo ele já era conhecido e amado ali. Quando chegou a Sarayu, ela o abraçou também e ele deixou que ela o segurasse enquanto continuava a chorar. Quando recuperou uma leve tranquilidade, virou-se para olhar de novo a campina, o lago e o céu noturno. Um silêncio baixou.
A antecipação era palpável. De repente, à direita, saindo da escuridão, surgiu Jesus e o pandemônio irrompeu. Ele vestia uma roupa branca e usava na cabeça uma coroa simples de ouro, mas era, em cada centímetro do seu ser, o Rei do Universo. Seguiu pelo caminho que se abriu à sua frente até chegar ao centro, o centro de toda a criação, o homem que é Deus e o Deus que é homem. Luz e cor dançavam e teciam uma tapeçaria de amor para ele pisar. Alguns choravam, dizendo palavras de amor, enquanto outros simplesmente permaneciam de mãos levantadas. Muitos daqueles cujas cores eram as mais ricas e profundas estavam deitados com o rosto no chão. Tudo que respirava cantava uma canção de amor e agradecimento sem fim. Nessa noite o universo era como devia ser. Quando chegou ao centro, Jesus parou para olhar em volta. Seus olhos pousaram em Mark, que, parado na pequena colina, ouviu Jesus sussurrar em seu ouvido: "Mark, eu gosto especialmente de você." Foi tudo que Mark conseguiu suportar enquanto caía no chão, dissolvendo-se numa onda de lágrimas jubilosas. Não podia se mexer, preso no abraço de Jesus, feito de amor e ternura. Então ouviu Jesus dizer alto e claro, mas de modo muito gentil e convidativo: "Venham." E eles foram, as crianças primeiro, depois os adultos, cada um por sua vez, rindo, falando, abraçando-se e cantando com seu Jesus. O tempo pareceu parar enquanto a dança celestial prosseguia. E então cada um foi saindo até não restar ninguém, a não ser as ardentes sentinelas azuis e os animais. Jesus caminhou entre eles, chamando cada um pelo nome, e então os animais e seus filhotes voltaram para as tocas, os ninhos e os leitos nas pastagens. Por fim estavam novamente sozinhos. O grito selvagem e assombroso de um mergulhão ecoando sobre o lago pareceu sinalizar o fim da celebração, e as sentinelas desapareceram ao mesmo tempo. Os únicos sons que restavam eram os do coro de grilos e sapos, retomando suas canções de culto na margem da água e nas campinas ao redor. Sem uma palavra, os três se viraram e retornaram para a cabana, que de novo se tornara visível para Mark. Como uma cortina sendo puxada sobre seus olhos, de repente a visão voltou ao normal. Ele teve uma sensação de perda e de ansiedade e chegou a ficar um pouco triste, até que Jesus se aproximou, pegou sua mão e apertou-a para assegurar que tudo era como devia ser.